Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas atividades, em que nós estamos discutindo a parte de isomeria. Bom, nos vídeos passados, ou no vídeo passado, se você ainda não assistiu, assista, nós falamos sobre isomeria de posição, ok? Discutimos vários exemplos e lá deu para tirar todas as dúvidas, ficar bem claro o que é essa isomeria de posição. Hoje, nós vamos falar agora sobre isomeria de compensação. Então, acompanha comigo a questão da isomeria de compensação, porque como nós falamos lá no primeiro vídeo, também se você não assistiu, assista, em que nós definimos o que é essa isomeria de compensação. A isomeria de compensação ocorre justamente naqueles casos em que eu tenho uma cadeia heterogênea, ok? Uma cadeia heterogênea, ou seja, eu preciso de um heteroátomo. O que nós entendemos por heteroátomo? Aquele composto, o elemento químico, na verdade, é o elemento químico que está no meio de uma sequência de carbonos. Eu tenho uma cadeia carbonílica, carbono, carbonos, carbono, podem ser saturados ou insaturados, de tal forma que chega um momento que essa sequência é interrompida por um outro átomo. Nitrogênio, oxigênio, cálcio e assim por diante. Bom, então, vamos aqui ao nosso exemplo. Então, veja só, quando você avalia essa cadeia, você pode pensar o seguinte, mas qual é a isomeria que está sendo apresentada aqui? O correto, né, digamos assim, o mais interessante é você fazer a análise. Então, você vai pensar logo, será que a isomeria está na cadeia? Tá? Então, neste exemplo 1 aqui, que é o exemplo 2, vai ficar daqui a pouco, né? No exemplo 1, você vai dizer o seguinte, este composto tem a cadeia aberta, normal, saturada, ok? E ela é heterogênea porque existe esse heteroátomo. Carbono, oxigênio, carbono. Quebrou ali a sequência de carbonos. Esse segundo composto, ele também tem a mesma classificação. Cadeia aberta, normal, saturada e heterogênea. Bom, aí eu posso pensar, então pode ser que a isomeria não é de cadeia, mas pode ser de posição. Mas para que a cadeia seja de posição, eu tenho que ter uma insaturação. Não é possível porque nossa cadeia é saturada. Então eu preciso ter um ramo, certo? Só que a nossa cadeia é normal. Então não há ramo e nem há, no caso aqui, as insaturações. Bom, mas pode ter um grupamento, certo? Só que aqui o oxigênio não é um grupamento, ele não está ali conectado à cadeia, ele faz parte da cadeia. Então, eu não tenho um grupamento. Eu tenho, na verdade, um heteroátomo. Então, não há possibilidade de se analisar aqui a isomeria de posição, ok? Bom, então, afinal de contas, o que é? Quando eu tenho um heteroátomo, já fica, digamos assim, denunciado que ali pode haver isomeria de compensação. E a isomeria de compensação ocorre justamente quando a posição do heteroátomo é modificada na cadeia. Para isso, eu vou fazer novamente aquela contagem da cadeia. Posição 1, 2, 3 e 4, ok? Veja que eu não vou contar com o oxigênio, tá ok? O oxigênio está entre o carbono 2 e o carbono 3. Agora, se eu fizer a contagem do segundo exemplo, eu vou ter que começar aqui pela minha direita, tá certo? Então, posição 1, 2, 3 e 4. Veja que agora o oxigênio está entre o carbono 1 e o carbono 2. Logo, o que houve foi uma mudança na posição do heteroátomo. Ou seja, houve uma compensação. Tá? Acompanhe comigo aqui no segundo exemplo, muito parecido com o primeiro, em que você tem CH3, CH2, NH, que é aqui no caso nitrogênio, e o hidrogênio complementando essa ligação, CH2 e CH3. Se você refizer toda a análise, você vai ver que a classificação da cadeia é a mesma. É aberta, é normal, é saturada e ela é heterogênea. A segunda também vai ser aberta, normal, saturada e heterogênea. Tá ok? Bom, sendo assim, não há mudança na cadeia e pelo mesmo raciocínio da questão anterior, por ser normal, por ser saturada e ter um heteroátomo, não há ramos, não há insaturações e não há grupamentos. Logo, eu não posso avaliar a posição de alguma coisa.
Mas, afinal de contas, o que que muda? E aí você vai ver que é justamente a posição do heteroátomo. Tá? Então, quando você vai analisar a posição do heteroátomo, você vai chamar isso aí de isomeria de compensação. Posição 1, 2, 3, 4. Veja que o nitrogênio está entre o carbono 2 e o carbono 3. E aqui, 1, 2, 3, 4. Você vai observar que agora ele está entre o carbono 1 e o carbono 2. Ocorreu mudanças na posição, certo, de um heteroátomo, você já vai avaliar que a isomeria é de compensação. Tá? Vou botar agora aqui mais um exemplo para você pensar comigo. Ver o que, é que você julga, né, como resultado da análise, que eu vou botar aqui na sequência. Então, olha só esse exemplo aqui. Você pensa comigo. Analisando aqui esses dois compostos, qual será o caso de isomeria que nós estamos vendo aqui? Se você quiser treinar, você pode dar uma pausa aí no vídeo e fazer a análise, ok? E aí você, terminada essa análise, você pode continuar o vídeo para ver a resposta. Dá uma pausa aí para ver. Pronto, voltou da pausa. Agora, vamos fazer justamente a análise que eu venho mostrando para vocês. Eu vou começar analisando pela classificação da cadeia. Quando você analisa, por exemplo, eu estou olhando aqui e estou vendo aqui um heteroátomo, tá certo? Já tem cara de heteroátomo, tendo heteroátomo, já sei que é compensação. Cuidado, a questão pode te enganar. Então, primeira coisa é fazer realmente aquela análise. Eu vou avaliar a cadeia, ó. Essa cadeia aqui, ó, deste composto, é uma cadeia aberta, normal, saturada e heterogênea. Beleza? Agora vamos para o segundo composto. Quando eu vou analisar a cadeia do segundo composto, eu tenho que lembrar que esse nitrogênio não está entre dois carbonos. Portanto, ele não é um heteroátomo, ele é um grupamento. Ou seja, esse carinha aqui, ó, ele não faz parte da cadeia principal. Se ele não faz parte da cadeia principal, eu só vou analisar aqui os carbonos, ó. Cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Professor, não acredito. Exatamente. Cadeia homogênea. Então, aparentemente, você poderia pensar que essa isomeria era de compensação. Mas não é. Essa isomeria aqui é de cadeia. Eu tenho uma cadeia homogênea, uma cadeia heterogênea. Tá? Então, fica essa dica para você. À medida que você for avançando os conteúdos, você vai aumentando a capacidade de análise, mas sempre faça a análise da isomeria de cadeia, de posição e compensação. Tá? Não tente chegar direto na resposta, porque você pode se enganar aí, pode ser surpreendido por um detalhe na resolução da questão. Então, eu te vejo aqui no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar de isomeria de função e vamos também falar sobre isomeria, um caso particular de isomeria de função, que é a tautomeria. Então, eu te vejo aí no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!